Olá! Esta semana iniciaremos a discussão sobre o processo histórico e político da educação especial no Brasil. Para contextualizar a história da educação especial, precisamos primeiro entender um pouco sobre o tratamento destinado às pessoas com deficiência. Ou seja, se falamos hoje de inclusão, é porque durante muito tempo as pessoas que não enxergavam, não ouviam ou não se locomoviam eram excluídas socialmente. Apesar de não termos indícios de como os primeiros grupos de humanos da Terra se portavam diante das pessoas com deficiência, a história vem nos mostrar que nem sempre a relação com essas pessoas foi cordial e sociável. Se por um lado, há evidências arqueológicas de que no Egito Antigo as pessoas com deficiência ocupavam um lugar na sociedade, a exemplo podemos verificar a placa de calcário representando um homem com deficiência e sua família fazendo oferenda a deuses. Por outro lado, na Antiguidade Clássica, na Grécia, em Atenas, na Roma Antiga, as pessoas nascidas deformes ou anormais sofreram práticas de abandono, negligência e de extermínio. Mesmo na Idade Média, com a concepção do homem como criatura divina, oriunda do cristianismo, as pessoas com necessidades especiais eram isoladas em instituições especializadas, ou asilos, ou conventos, onde eram acolhidas como pecadoras ou como consequências de pecados. Frente a esse contexto histórico e social, nos indagamos: quando surge a educação especial? Ao realizar uma excursão histórica, podemos perceber que desde a antiguidade, a educação para as pessoas com deficiência foi sendo construída com luta, lágrimas, tortura, exclusão, reparação, piedade, segregação. Segundo os estudos de Mendes, a história da educação especial no mundo surge no início do século XVI, com médicos e pedagogos que, desafiando os conceitos vigentes da época, acreditaram nas possibilidades de indivíduos até então considerados ineducáveis. Centrados no aspecto pedagógico, numa sociedade em que a educação formal era direito de poucos, esses precursores desenvolveram seus trabalhos com base tutoriais, sendo eles próprios os professores de seus pupilos. Como exemplo, podemos mencionar o monge Pedro Ponce de Leão, que tornou-se historicamente reconhecido como o primeiro professor de surdos. No slide, podemos visualizar a imagem de Pedro Ponce de Leão ensinando a língua de sinais a Juan Pablo Bonet, em 1920. Para além, podemos citar o Abbé Lepée, que fundou a primeira escola pública de surdos em Paris, Louis Braille, jovem cego que, através de uma adaptação de um código militar de comunicação noturna, constituiu o Braille. Itard, médico francês que educou um menino selvagem no sul da França e criou instituições para o ensino a crianças com deficiências sensoriais e físicas. Montessori, que desenvolveu um programa de treinamento com ênfase na autoaprendizagem para crianças com deficiência intelectual em internatos de Roma. Podemos identificar que o acesso à educação das pessoas com deficiência foi um processo muito lento em comparação ao desenvolvimento educacional das demais pessoas. A educação especial apresentou uma ascensão na contemporaneidade, com a luta pela igualdade social e responsabilizando o Estado, a escola e a família o dever de construir uma educação para todos. No Brasil, o contexto da educação especial se tornou um espelho da Europa e de outras partes do mundo. No final do século XVIII e início do século XIX, as ideias liberais que afloravam no país na luta pela liberdade de todos os indivíduos, por uma liberdade econômica, política, religiosa e intelectual, influenciaram a construção da democratização dos direitos dos cidadãos. Mas essa democratização não passava da Constituição, porque, apesar da Constituição de 1824 garantir o direito de todos à educação, para as pessoas com deficiência, a educação ainda estava no campo do assistencialismo, da acolhida nas santas casas de misericórdia, asilos e outras instituições. É somente em meados de 1853 que as experiências realizadas pelos médicos e educadores da França se instalaram no Brasil. Essas experiências, atreladas à estabilização do poder imperial, culminaram em criação de institutos. A exemplo, podemos citar
o Instituto dos Meninos Cegos, que é o atual Instituto Benjamin, e o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, conhecido como INES. Apesar dos institutos serem mantidos pelo poder central, tiveram na sua constituição grande influência de um cego brasileiro, José Álvares de Azevedo, e de um surdo francês, Ernest Roth. Além dos institutos, expandiu no Brasil a criação de associações, hospitais e asilos. Como podemos verificar, a educação das pessoas com deficiência surgiram como sensibilização de pessoas envolvidas e que, com luta, conseguiram um restrito apoio do governo e, posteriormente, de entidades filantrópicas. Portanto, durante anos, a educação das pessoas com deficiência ocorreram em institutos especializados, sem muita importância para o poder público, esquecidos e segregados. Mazzotta relata em seus escritos que durante o século XIX, as iniciativas, tanto oficiais como particulares, voltadas para o atendimento das pessoas com deficiência, foram isoladas. Por esta questão, não podemos considerar que a educação deixou de ser excludente para tornar-se integradora. Na atualidade, apesar da presença de pessoas com necessidades educacionais especiais nas escolas comum, é possível vivenciarmos a exclusão de outrora. Outro fator que merece destaque no processo educacional das pessoas com deficiência é a influência da medicina. O conceito de eugenia e de normalização tiveram grande interferência na prática pedagógica até recentemente. O objetivo da educação era tornar o sujeito anormal, normal. A exemplo dos surdos, que tiveram sua educação dedicada ao ato de desenvolver a fala, a oralidade, em detrimento de outros conhecimentos comuns às pessoas ouvintes. Assim, os alunos que não conseguiam se normalizar, ou seja, que não conseguiam obter parâmetro escolar, eram segregados. E os que conseguiam estavam aptos a estudar com crianças normais, ou seja, integrar-se. Contudo, todo esforço para essa integração dependia exclusivamente do aluno. Tem-se a crença de que a integração possibilita o desenvolvimento acadêmico e social dos alunos. Contudo, a crítica que se faz ao processo de integração é a ausência de mecanismos que favorecesse, além de sua permanência, o desenvolvimento citado, ou seja, a falta de uma estrutura física, pedagógica e formativa dos profissionais envolvidos no processo. Tudo isso impactava no olhar para o aprendizado do aluno com deficiência, que era rapidamente encaminhado para as escolas especializadas, por não conseguir acompanhar o rendimento da escola comum. A escola não tinha preocupação em democratizar de fato o ensino. Não havia modificações de estrutura pedagógica. Em meados de 1975, as ações políticas internacionais intensificam as discussões de igualdade de direitos, principalmente frente aos índices de pessoas não alfabetizadas, pessoas especialmente do sexo feminino e adultos que não tinham acesso à escola e, quiçá, ao nível superior. Questões como estas fizeram com que as autoridades internacionais, apoiadas pela Unesco, promovessem encontros para discutir a universalização da educação com qualidade, ou seja, o reconhecimento do fracasso no combate mundial ao analfabetismo e à falta de acesso à educação. Esses fatores criam a urgência para o estabelecimento de novas diretrizes no final do século XX. Assim, documentos foram pactuados em prol das pessoas com deficiência, tais como a Declaração do Direito das Pessoas Deficientes, a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, dentre outras declarações. Todas elas influenciaram as políticas nacionais, como a LDB de 96, inserindo nos documentos legais princípios de igualdade de direitos, de mudanças estruturais e, principalmente, mudanças atitudinais. Assim, se inicia no Brasil o debate sobre inclusão, que não pode ser concebida como um preceito administrativo, com datas, projetos e programas estabelecidos, a partir das quais as escolas, por permitir o acesso das pessoas com necessidades educacionais especiais, passam a ter
o status de escolas inclusivas. Fazendo um quadro comparativo entre o processo de integração e o processo de inclusão, podemos perceber alguns fatores que vão diferenciar esse processo. Enquanto na integração escolar, o problema está centrado no aluno, a escola inclusiva deve prever a reestruturação do sistema educacional. Enquanto na integração não há pressuposição de mudanças do ensino da escola, a escola inclusiva deve prever reformulação dos currículos, das formas de avaliação, da formação dos professores e da política educacional. Na integração, os serviços são organizados em níveis, sendo que muitas vezes os alunos retornavam para os serviços mais segregados. Já na escola inclusiva, deve-se intensificar na prestação do atendimento na classe comum da escola regular. É preciso compreender a educação especial na perspectiva inclusiva como um princípio que envolve mudanças de pensamento, de atitudes, de políticas, de estruturas, do modo de pensar e de fazer educação. Ainda estamos passando por um momento de desestrutura educacional, de compreender e reconstruir o papel das instituições especializadas na atual conjuntura, o papel da escola comum e principalmente de como lidar com as diferenças. E de que lidar com essas diferenças não tem receita pronta estabelecida, mas princípios éticos, superação do sentimento do medo, do como fazer, sentimento de acolhimento às diferenças. A educação especial, na perspectiva inclusiva, precisa existir e resistir, para ecoar que as especificidades precisam ser respeitadas. Ao se pensar uma escola para todos, corremos o risco de igualarmos ou normalizarmos as diferenças. A democratização do ensino, se por um lado permite o acesso das minorias, por outro, tem criado pseudo-inclusões nas escolas. Assim, nas próximas semanas, estaremos refletindo sobre esse processo histórico, político, além de compreender alguns conceitos inerentes à abordagem inclusiva. Sugiro que façam leituras complementares, pesquisem e contribuam com o debate. Um bom estudo a todos!